Bom dia, turma, tudo bem? Vamos dando continuidade nas aulas dessa semana. Nós estamos na frente 3, no módulo 4. A página da aula que nós vamos falar de hoje, a aula está na página 90, tá? Hoje nós vamos falar da fórmula percentual ou centesimal ou porcentagem, tá? Dos elementos nas suas formas. Também vamos falar da hipótese de Avogadro e do volume molecular. Então vamos lá. Então, o cálculo das quantidades, né? Como que eu vou achar a fórmula centesimal, percentual ou percentagem? A percentagem sempre ela é dada de acordo com as massas dos elementos que compõem uma fórmula química, tá bom? Então, na molécula de H2O, então eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como ficaria a fórmula percentual, percentagem em massa de cada um desses dois elementos químicos, tá? Então, olhando lá, a percentagem total, por exemplo, a massa molar da água, ela equivale a 18 gramas por mol, né? Nós já vimos como que acha essa massa, isso aqui desde o primeiro ano a gente sabe, né? A gente já revê, né, nessas últimas aulas, nessas três primeiras aulas, essa frente 3 a gente reviu novamente como que acha. Então, né, quem ainda tem dúvida, volta lá nas aulinhas que já foram postadas. Então, vamos lá. Então, achando lá 18 gramas, que é a massa total da água, equivale a 100%. A massa do hidrogênio dentro dessas 18 gramas é 2, porque cada hidrogênio pesa 1 grama, como eu tenho 2. 2 gramas seria X. Então, aí nisso, eu fazendo os cálculos estequiométricos, eu achei que a massa percentual de hidrogênio é 11,11. E a de oxigênio é 88,9. Né? Então, outro exemplo, o gás metano, eu trouxe ele aqui, que é aquele gás polêmico, né? Que é um gás do efeito estufa, que está agravando o aquecimento global. Ele é emitido na flatulência dos bovinos, tá? Ele é emitido também na decomposição de matéria orgânica, tá? Então, é um gás, né, muito polêmico e, ao mesmo tempo, o metano, ele também é um biogás. A partir dele, a gente pode conseguir energia. A gente transforma a energia, né, da metabolização dele, a energia em energia elétrica. Então, esse gás, ele é um gás que a gente precisa, sempre quando a gente falar dele, vocês procuram saber um pouco mais, porque ele é um gás muito famoso, está muito atual, por causa que ele tem as vantagens e tem também as suas desvantagens, tá? Então, vamos lá. No caso do gás metano, então a massa molar do gás metano é 16, então 16 equivale a 100%. Apenas o carbono, qual que é a porcentagem dele dentro dessa massa, dentro dessa forma? 12 seria X, então eu fiz a regra 23, então quer dizer que é 75%. A massa do hidrogênio, né, dessa fórmula, é 4, por quê? Porque cada hidrogênio pesa 1, como eu tenho 4, vai ser 4. 16 gramas, que é a massa total, 100%, 4x. Então, eu achei o valor de 25%. Como que ficaria a representação? C, 75% e 25%, H 25%, tá? Próximo assunto, a hipótese do Avogadro, tá? Então, o que o Avogadro, né, lá em 1800, ele determinou, ele descobriu com seus experimentos, o que ele determinou? Ele determinou que se um gás, né, se vários tipos de gás estiverem num recipiente e submetido à mesma temperatura e pressão, eles encerrariam com o mesmo número de moléculas, tá? Então, o volume deles seria igual, seriam iguais, viu? Então, essa foi a grande determinação dele. O Avogadro tem aquela constante, aquele número 6,0, né, 6,02.10 a 23, eles colocam constante Avogadro, mas não foi o Avogadro que determinou esse número. Foi o Jean Perrin, que é um professor de físico-química da Universidade de Paris, que, baseados nos estudos de Avogadro, determinou, nos experimentos dele, conseguiu determinar esse número,
tá? Viu? Baseado em pesquisas de fluidos. Mas não foi o Avogadro que determinou esse número, viu? Foi esse professor físico, né? Lá da França, que determinou, mas tudo baseado nos experimentos lá de 1800 de Avogadro. Esse aqui foi 1900 alguma coisa, tá? Então, por que ele, né, quando ele determinou, colocou-se esse nome? Porque graças aos experimentos dele, que teve o início do raciocínio, depois ele conseguiu determinar isso. Então, ele quis homenagear o grande químico, tá, da época, viu? Então vamos lá. Então aí aqui, ó, tem até uns recipientes mostrando se eles têm o mesmo volume. Então estão todos dentro do laboratório com a mesma pressão, a mesma temperatura, eles se encerram com o mesmo número de moléculas, sabe, pra vocês verem. O hélio, como o hélio é um gás nobre, sempre a gente vai ver ele só uma bolinha, representa só uma bolinha, por quê? Porque os gases nobres não se combinam, eles estão sempre sozinhos, tá? A gente chama de eles estão em nível atômico. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hélio. De H2, né, que já é uma molécula, é um gás. Então, eu tenho 6 moléculas de H2. De H2O, outra molécula, eu tenho 6 moléculas de H2O. E do gás amônio, aquele gás tóxico, só que muito usado na fabricação de várias coisas da indústria, ele também tem 6. Então é isso que o Avogadro queria dizer, que num recipiente com o mesmo volume, se os gases estiverem submetidos à mesma temperatura e pressão, eles encerram com o mesmo número de moléculas, tá? Aí vamos lá, as relações químicas. Então, com isso também, ele determinou quanto que seria um mol, aquele amontoado, aquela unidade, aquela grandeza estabelecida pelos químicos. Então, ele estabeleceu que 1 mol de moléculas gasosas ocuparia um volume de 22,4 litros na CNTP, ou seja, mantendo a temperatura e a pressão naquela condição. Qual foi a temperatura e a pressão quando ele estava fazendo experimentos, ele conseguiu manter a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Tá? Então, nessas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol das substâncias gasosas ocupam 22,4 litros de recipiente. Então, a última grandeza, né, que a gente coloca nas equivalências molares é a da CNTP, 22,4 litros. Lembra que a gente veio só até aqui, até 6 vezes 10 a 23 entidades, as partículas lá. Então, agora a gente, o estudo do Avogadro, a gente vem com volume molar e determina esse valor de 22,4 litros nas CNTP. Então, quando que eu vou usar isso? O exercício ele vai trazer para mim, CNTP. Fala assim, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de determinado gás ocupa tantos 22,4 litros. Mas se não for nas condições normais de temperatura e pressão, às vezes aparecem as condições ambiente. Nas condições ambientais, o que vai variar é a temperatura, que a temperatura é 25 graus Celsius. Nas condições ambientais, que está até aí na apostila de vocês, na página 91, olha lá, ó, o volume ocupado pelas moléculas gasosas é 24,4